noite de 21 para 22 de maio de 1973, o Nilson Pátero, que era comerciário, voltava da cidade de Oswaldo Cruz, onde tinha ido a trabalho, e faria uma viagem de 280 quilômetros até Catanduva, onde ele morava. Ao passar pela ponte de Salto de Avanhandava, o Nilson Pátero observou um carro forte parado logo à frente, e nas proximidades havia um rapaz pedindo carona. O Nilson resolveu parar, desceu do carro, se apresentou e o rapaz disse que se chamava Alex. O Nilson ofereceu um cigarro, que foi recusado pelo rapaz, que disse que não fumava. Porém, o Nilson observou que o rapaz carregava consigo uma caixa parecida com uma caixinha de cigarros e ficava encostada a seu corpo. Durante a viagem, ambos conversavam animadamente. Alex, o carona, fazia várias perguntas ao Nilson. Quanto tempo ele morava em Catanduva, qual seu grau de instrução, ramo de atividade, várias perguntas. O Nilson respondia a todas as perguntas e de vez em quando fazia também algumas perguntas a Alex, o carona. Uma das perguntas foi qual era o ramo de atividade de Alex. E ele respondeu que era do ramo de negócio. Ao longo da viagem e da conversa, o rapaz demonstrou ter uma excelente memória, pois lembrava de tudo que o Nilson falava. Ao final da carona, depois de 1h30 de viagem, o rapaz disse o seguinte: qualquer dia desses eu vou fazer uma visita lá na sua casa, na rua tal, número tal, no bairro tal, repetindo exatamente o mesmo endereço. Inicialmente, o destino de Alex seria Catanduva, mas quando estavam na rodovia Washington Luiz, o estranho disse para o Nilson que não iria mais para Catanduva, e sim para Itajobi. Naquele horário da madrugada, já não havia ônibus para aquele local. Além disso, chovia muito, razão pelo qual o Nilson resolveu levá-lo até Itajobi. Ao chegar na localidade, o Nilson deixou-o na praça central e recusou um dinheiro que Alex queria dar. Mesmo recusando, Alex colocou uma nota de 50 cruzeiros no bolso da camisa de Onilson. Após isso, despediram-se e Onilson voltou novamente para casa. Olhou para o relógio e verificou que eram aproximadamente 3 horas da manhã. Quando faltavam 7 quilômetros para chegar em casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Inicialmente, começou a perceber uma interferência no rádio de seu carro. O Nilson foi diminuindo o volume do som e o motor de seu carro começou a falhar. Logo em seguida, percebeu o surgimento de um foco de luz azul no painel de seu carro, medindo aproximadamente 20 centímetros de diâmetro. Aquela luz deslocou-se para o banco do passageiro e em seguida o foco posicionou-se em cima dos pedais do carro, onde desapareceu. Onde esse foco de luz incidia, a área iluminada ficava transparente. O Nilson podia ver o funcionamento do motor e o asfalto passando por baixo do veículo. O motor do carro continuava a apresentar problemas, obrigando o Nilson a reduzir a marcha. Passados 500 metros após uma subida, o Nilson percebeu lá na frente uma luz muito intensa. Desta luz intensa, um feixe de luz vinha em direção ao Nilson. À medida que ele se aproximava da luz, ela ficava tão intensa e cegante que o Nilson teve que proteger os seus olhos.
e acreditou ser um carro na contramão e sinalizou 4 vezes entre farol baixo e farol alto. Não houve nenhuma resposta. As falhas do motor se intensificaram, obrigando o Nilson a engatar a primeira marcha, diminuindo a velocidade do carro. Nesse momento, ele percebeu que toda a parte elétrica do carro estava inoperante. Os motores, os faróis, tudo em pane. Temendo uma batida de um possível caminhão que estaria vindo ao contrário, o Nilson parou o carro atravessado. Só que ele não sabia se estava dentro da pista ou no acostamento. Percebendo que nada aconteceu, o Nilson, que estava de olhos fechados, resolveu abrir e olhar da onde vinha aquela luz. Ainda dentro do carro, sentiu um forte calor. Abriu a porta do carro, desceu e observou que o objeto tinha uma espécie de campo envolvente e, ao mesmo tempo, a temperatura amenizou. E observou também que do objeto desceu uma espécie de cilindro que chegou próximo a ele. E com muito medo, o Nilson pensou em correr. E, pela mata que havia ali perto, chegaria em Itajobi e de lá iria para Catanduva. Chegou até a correr, mas sentiu algo puxar-lhe para trás. Ao se virar, ele observou que aquele objeto estava em cima do carro dele e do objeto saía uma luz que iluminava todo o carro. E, para sua surpresa, o carro estava transparente como vidro. E isso foi a última coisa que ele viu, pois desmaiou. O Nilson foi encontrado por um guarda rodoviário numa estrada que levava até Itajobi. Estava caído ao chão ao lado de seu Opala e em estado de choque. O policial levou-o para o hospital. Sua família foi avisada. E, quando sua esposa chegou ao hospital, ficou surpresa ao encontrar o Nilson de cabelos pretos, sendo que o natural eram cabelos castanhos. E depois de 3 ou 4 dias, seu cabelo voltou à cor natural. O Nilson era representante de uma empresa especializada em vendas de bibliotecas. Ele foi para Júlio de Mesquita tentar vender uma biblioteca para o prefeito. Isso aconteceu em 26 de abril de 1974. E depois seguiu para Marília para falar com o fiscal de ensino de Júlio Mesquita. E logo em seguida retornou para casa por volta de 10h30 da noite. Logo depois da abdução, o Nilson vendeu o seu Opala e comprou um Fusca azul. Por volta das 23 horas, ele se encontrava a 15 quilômetros de Guarantã, a cerca de 200 metros da Companhia Elétrica de São Paulo. O Nilson observou uma luz que corria paralela aos fios de alta tensão. Nesse momento, o motor do carro começou a falhar e ele observou um filete de luz azul, lembrando a ocorrência de alguns meses atrás. O Nilson acelerou para fugir do local e evitar qualquer tipo de contato. Sua fuga foi frustrada e ele parou o carro no acostamento e observou que tinha à sua frente o mesmo objeto da última ocorrência. Assustado, o Nilson resolveu fugir a pé e, ao abrir a porta do carro, quando foi tocar ao chão, percebeu que uma espécie de esteira entrou embaixo de seus pés e o levou para dentro do objeto. Quando se deu conta, estava dentro daquele aparelho e dentro de uma sala ovalada. E nessa sala
ele viu Alex, o mesmo rapaz que ele deu carona da primeira ocasião. E o rapaz disse a ele para não se preocupar, pois nada de mal aconteceria. E quando o Nilson foi responder, sua voz não foi ouvida. O rapaz pediu para o Nilson sentar em uma cadeira que havia ali naquela sala. De repente, ele se vê em uma outra sala, com o rapaz pedindo para ele tirar a roupa e ajudando-o a colocar uma nova vestimenta. Nessa nova sala, o Nilson percebeu que havia uma janela de mais ou menos 1 metro por 60 centímetros e atrás dela ele conseguiu ver que tinham 3 vultos e que pareciam usar um capuz, e ora eles olhavam de frente, ora pareciam estar de lado. Alex disse: você vai ver uma manobra. Passou a mão na parede da nave e ali abriu uma espécie de tela, onde o Nilson pôde ver um vale e uma cidade, com características, segundo ele, europeia, pois os telhados eram bem inclinados e haviam algumas torres parecidas com torres de igreja. Trouxeram-no então um capacete e, ao colocar, parecia que sua visão melhorou, enxergava melhor a distância e com mais nitidez. Alex explicou que eles estavam tirando uma substância da Terra que, uma vez manipulada, poderia ser nociva aos discos voadores, e eles estavam criando uma defesa para o futuro. Alex colocou em Nilson uns braceletes nos braços e nos tornozelos. Depois colocou-o em uma espécie de urna confortável. Depois o Nilson não se lembrava de mais nada, só de ter acordado em outra sala. Essa outra sala era enorme, medindo de 12 a 15 metros de diâmetro. Parecia não fazer parte da nave. Nessa sala, no canto esquerdo, o Nilson relatou não ver nada. E do lado direito, haviam 3 pessoas de aproximadamente 1,70 m, usando uma roupa com uma espécie de capuz. Uma olhava para uma tela, a outra para alguns objetos e a terceira observava o Nilson. Foi quando se surpreendeu ao ver entrar pela sala uma pessoa exatamente igual a ele, que usava as mesmas roupas do dia da sua abdução há 11 meses atrás. Logo em seguida, essa pessoa saiu da sala e outros 3 seres, parecidos com seres humanos, entraram e saíram da sala. A lembrança seguinte foi de o Nilson estar saindo da nave através daquela esteira e sendo colocado suavemente em cima de uma grama. No dia 30 de abril de 1974, a delegacia de Guarantã informou a família que encontrou o carro de Nilson, sem sinais de crime ou de roubo. Porém, não sabiam do paradeiro dele. No dia 2 de maio, a família recebeu um telefonema dizendo que o Nilson Pátero foi encontrado em Colatina, Espírito Santo.